A graça e a paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, meus irmãos, uma boa noite. Para mim é um privilégio, mais uma vez, estar no Expondo as Escrituras, podendo falar da palavra do Senhor. Sei do carinho que o reverendo Augustus tem para com este trabalho e o quanto que para ele é difícil estar distante, mas sei também da importância que é agora ele está em repouso, descansar um pouco e depois retomar a série de exposição que aqui tem feito juntamente com os irmãos. Desde já quero também agradecer ao Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, que me dá a oportunidade de poder estar aqui, e também trago um abraço da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, a qual pastoreio, que também me dá o privilégio de estar com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de tratar com os irmãos aquilo que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versículos de 1 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Peço que você esteja atento à leitura, que essa leitura não seja meramente instrutiva, mas que pela fé sejamos de fato edificados por ela e pela sua exposição. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13, assim diz o Senhor. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nós agora, Senhor, suplicamos que o Teu Espírito esteja a dirigir os nossos corações ao nos edificar mediante, ó Deus, a Tua palavra. Cremos que esse é o meio pelo qual o Senhor fala. Por isso, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Fala com o Teu povo aqui reunido, também aqueles que à distância fazem a parte dessa transmissão, Senhor. E assim, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos transforme mediante a Tua graça, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, progressão geométrica pode ser algo assustador. Eu não sei se você lembra disso na sua época de estudos escolares, mas imagine o seguinte caso, que você me contratasse e eu dissesse, não se preocupe, você só precisa me pagar R$1 no primeiro mês, no segundo mês você precisa me pagar apenas R$2, no terceiro mês R$4, no quinto mês R$8, no quarto mês R$8, no quinto mês R$16, e assim sucessivamente até nossa jornada. O problema, no entanto,
é que no 24º mês apenas, portanto em apenas 2 anos de trabalho com você, você já teria que me pagar R$8.388.608. Mas o que isso tem a ver com o discipulado? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que isso tem a ver com o texto que acabamos de ler? Bom, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo, ele está preso, como ele mesmo menciona aqui no 2º capítulo. Na primeira carta, Paulo havia acabado de sair da prisão e escreve ao amado Timóteo, a quem ele chama de filho na fé, porque considera importante instruí-lo em coisas que eram necessárias para que ali, na igreja de Éfeso, onde Deus havia destinado o trabalho de Timóteo, ele fizesse um bom trabalho de cuidar daquela igreja, de pastoreá-la e especialmente de levantar pessoas para cuidar daquela igreja, para liderar aquela igreja. No entanto, agora na segunda carta, o apóstolo Paulo precisa acelerar o processo. O problema, ele tem ciência, é que em pouco tempo ele vai morrer. A segunda prisão de Paulo é uma prisão mais severa. Ele, muito provavelmente, estava em algo parecido como um calabouço. Muito provavelmente sem nenhum recurso humanitário, o qual hoje nós temos de forma tão teoricamente apropriada para os presídios que nós temos aqui em nosso país. Claro, de forma muito relativa ao que eu estou dizendo, mas nem isso o apóstolo Paulo detinha. Se quisesse comer, era necessário que levassem comida até ele. Se quisesse beber, era necessário que alguém levasse água até ele. Portanto, ali estava carente tanto de recursos básicos para a subsistência, como também de companheiros. Se você voltar um pouquinho os seus olhos e ver ainda no capítulo 1, no versículo 15, o próprio apóstolo Paulo menciona essa solidão. Veja comigo. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Paulo está preso, como se não bastasse a tristeza da prisão, ele também foi sendo abandonado. Ele menciona, inclusive, nomes, entre eles estão Fígelo e Hermógenes, nomes estes que ficaram agora eternizados nas cartas do apóstolo Paulo por pessoas que o abandonaram. Portanto, quando Paulo escreve esta segunda carta, tem como propósito instruir mais uma vez o amado Timóteo, mas ainda assim encorajá-lo no trabalho do pastoreio, bem como considerar que acelere o processo para que venha visitá-lo, porque a solidão é grande. É uma carta muito pessoal, é uma carta de alguém que está com saudades do seu amigo. Ao mesmo tempo, é uma carta que serve para a igreja espalhada por este mundo para todos os séculos. Diante disso, meus irmãos, quando nós observamos o 2º capítulo, o apóstolo Paulo deseja encorajar Timóteo a fazer discípulos, porque ele sabe que Timóteo é um discípulo de Cristo, porque ele mesmo o discipulou. Mas agora ele está certo de que esse trabalho precisa ser continuado, e o motivo é simples: ele está preso, mas a palavra de Deus não. Portanto, o trabalho de Timóteo agora é reproduzir, é fazer com que, de forma progressiva, é fazer com que, de maneira exponencial, como vimos no caso da progressão geométrica, não apenas 1 a 1, mas milhares, centenas de pessoas recebam a instrução da palavra de Deus. E esse é o encorajamento que nós encontramos aqui no 2º capítulo desta segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa instrução de Paulo e esse encorajamento de Paulo para que Timóteo seja um discípulo que faz discípulos é para nós um norte, um caminho, para que nós também, enquanto discípulos de Cristo, sejamos encorajados por meio das palavras do apóstolo Paulo, para que também façamos discípulos. É na sequência dessas instruções que o próprio apóstolo Paulo nos trará algumas analogias do que é o trabalho de discipular. Vamos ver isso daqui a pouco.
E essas analogias nos ajudam a compreender alguns dos sacrifícios, algumas das lutas que estão inerentes ao trabalho de proclamar a palavra de Deus, ao trabalho de discipular e fazer, portanto, discípulos. Assim, meus irmãos, discípulos fazem discípulos. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. Primeiramente, o apóstolo Paulo roga, ordena, coloca para a missão de Timóteo que ele instrua homens fiéis. Isso está nos versículos de 1 a 2. Volte-se mais uma vez o texto comigo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Paulo está certo de que é necessário contrastar entre bons líderes e maus líderes. Ele mencionou o caso daqueles que o abandonaram, da província da Ásia. Mas se você ver o versículo 16, um pouquinho depois, ele menciona o caso de um outro líder. Esse que é aquele que está muito provavelmente próximo a Timóteo. Veja o versículo 16 do capítulo 1. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo vai ser mais uma vez citado no capítulo 4. Se você puder, mais uma vez, passar as páginas de sua Bíblia, você verá isso no versículo 19. Capítulo 4, versículo 19, diz assim: dê saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. É possível imaginar, portanto, que se tratasse de um líder, tal qual Timóteo, naquela igreja, naquela cidade em Éfeso. Portanto, quando Paulo menciona que, diferente daqueles que o abandonaram da província da Ásia, Onesíforo não é esse o caso. Onesíforo não o abandonou, pelo contrário, ele foi muito útil. Agora ele pode lembrar deste irmão e se alegrar com ele, inclusive, mais à frente, poder inclusive rogar as bênçãos na vida daquele amado irmão. De semelhante modo, Timóteo também é um amado irmão, um mestre, e que como um mestre, precisa estar ali na igreja para fazer novos líderes. Primeiramente, é isso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele está falando aqui do treinamento de liderança, do treinamento para presbíteros. A expressão que ele usa, homens fiéis, idôneos para instruir, não é aleatória. Se você olhar o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, verá que essas são expressões que ele usou exatamente para se referir aos bispos, aqueles que estavam sendo preparados para instruir a igreja. Em outros momentos, esses mesmos bispos serão chamados de presbíteros e pastores. Não é à toa, portanto, que na igreja presbiteriana nós entendemos que esses nomes, esses termos, referem-se ao mesmo ofício, o trabalho daquele que se dedica ao ensino à igreja e que em nossa denominação são chamados de pastores, presbíteros. Há apenas uma distinção entre aqueles que são chamados de presbíteros regentes e docentes, exatamente porque dentre estes presbíteros há aqueles que se dedicam de forma mais objetiva ao ensino, como o caso de Timóteo. Portanto, esse momento agora era um momento para constituir liderança. Agora veja, Paulo não está dizendo a Timóteo que apenas constitua a liderança, mas que faça isso para que estes façam novos líderes, façam novos discípulos. Portanto, observe que Paulo está consciente que a coisa não para em Timóteo e muito menos parava ou pararia em aqueles que ele está discipulando, mas deveria continuar, deveria progredir mediante a graça de Deus. Graça essa que Paulo diz, ele, Timóteo, deve se fortificar. E aqui está o segredo. O discipulado bíblico, o discipulado das Sagradas Escrituras, o discipulado que aponta para Cristo, tem de ser mediante a graça que vem de Cristo.
Infelizmente, em nossos tempos, há muitas estratégias de discipulado. Muitas pessoas criam meios dos mais variados para dizer estarem criando discípulos de Cristo. Infelizmente, o que acontece muitas vezes é que essas estratégias humanas, apesar de regimentar números enormes de pessoas, não criam discípulos de Cristo. E não é à toa, portanto, que apesar de vermos um crescimento curioso de evangélicos e de igrejas evangélicas, que inclusive recentemente foi tema de matéria nos jornais, nós não vemos isso sendo uma mudança de transformação em nossa nação. Pelo contrário, muitas vezes nós vemos com vergonha o que muitos que se dizem cristãos e até pastores têm feito de forma pública. Por quê? Porque essas estratégias não criam discípulos de Cristo. Essas estratégias que não são fortificadas na graça de Deus, estratégias humanas, muitas vezes associadas a estruturas de marketing e publicidade, nada tem a ver com estratégias da palavra de Deus. Muitas vezes essas estratégias estão associadas a uma espécie de esvaziamento do que é a igreja, esvaziamento do que é a reunião do povo de Deus, para que fique talvez mais palatável para aqueles que não estão habituados com a vida cristã. E aí você vai em um culto dessas igrejas e muitas vezes se assusta com o fato de que o Senhor Jesus Cristo não é mencionado, a não ser para dizer que Ele vai dar alguma coisa para você, ou mesmo o seu sacrifício vicário, ou mesmo a sua obra de redenção. Também, muitas vezes, essas pessoas não falam em pecado, afinal de contas, isso assusta, isso escandaliza. Pelo contrário, se nós vamos falar de graça, nós precisamos falar de pecado, porque é exatamente assim que somos fortificados. Paulo está certo disso e é por isso que ele fala a Timóteo: fortaleça-se na graça. É nela, é na graça que você de fato receberá força suficiente para o trabalho difícil que você precisa executar de pastorear a igreja de Cristo. Agora, essa instrução, ela não é somente mediada na graça, mas ela está fundamentada, ela tem como tema, objeto, a palavra de Deus, a doutrina das Escrituras. Ele mesmo diz isso. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita. Paulo está certo de que o trabalho que Timóteo precisa fazer não é inovação nenhuma. Timóteo não precisa participar de algum congresso de inovações doutrinárias, ou mesmo não cabe a Timóteo dizer: olha, eu trouxe aqui algo que nunca outrora foi ensinado, porque Deus me revelou. Pelo contrário, o trabalho de Timóteo é transmitir aquilo que ele recebeu publicamente do próprio apóstolo Paulo. Nós podemos imaginar aqui que na caminhada de Paulo com Timóteo, muitas e muitas vezes, Timóteo esteve ouvindo Paulo pregar, Paulo ensinar. E muitas testemunhas, é claro, acompanharam essa jornada do próprio Timóteo e poderiam dizer que de fato ele foi um discípulo aplicado. Portanto, aquilo que ele ouviu, ele deve transmitir. Meus irmãos, há aqui alguma coisa que precisamos aprender enquanto igreja. É que o discipulado da palavra de Deus, o ensino doutrinário advindo das Escrituras Sagradas, é algo que é transmitido nos séculos, os séculos. E nós, enquanto igreja, somos chamados a crer da mesma forma que os nossos amados irmãos do primeiro século criam. As mesmas doutrinas, aquilo que fazia aquele povo adorar a Deus, a fé deles que estava fundamentada na obra redentora de Cristo Jesus.
nós também, nesta mesma obra, nessa mesma doutrina, estamos e devemos direcionar a nossa fé. Uma só doutrina, uma só tradição. É isso que está associado à unidade da fé. Por exemplo, um documento antigo que temos como um daqueles que são marcos da fé cristã, chamado de Credo dos Apóstolos. Muitos, inclusive, estranham quando em algumas igrejas presbiterianas esse texto é recitado. Alguns até atribuem isso a uma espécie de resquício católico romano, mas isso não é verdade. Porque a Igreja Católica Romana não instituiu o Credo dos Apóstolos. As doutrinas ali descritas, a tradição que está envolvida no Credo dos Apóstolos, é o resumo da fé cristã para qualquer igreja que se diga cristã. E é nesse sentido, portanto, que lá está dito que a igreja ela é católica. Para aqueles que são habituados com o termo, católico significa universal. Mas nem é a universal lá do Rio de Janeiro, nem é a católica lá de Roma. Eu me refiro à igreja católica, à igreja universal, a igreja que representa a unidade de todos aqueles que professam a mesma fé em Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando quando fala a Timóteo: transmita a eles. Continue a ensinar. Nesse sentido, portanto, nós, enquanto igreja cristã, somos apostólicos. Apostólicos não exatamente porque temos a manutenção do ofício apostólico, tal qual acontecia com o apóstolo Paulo, mas porque o ensino apostólico continua até hoje. O mesmo ensino, a mesma palavra, a mesma doutrina. É isso que nos fará discípulos de Cristo. Portanto, Timóteo precisava agora instruir esses irmãos, capacitá-los nos caminhos que ele mesmo foi capacitado. Em primeira ordem, como eu disse, isso se refere àqueles que são chamados para o trabalho de presbíteros. Mas nós não devemos restringir o significado do trabalho de discipular e instruir apenas a estes irmãos que detêm essa função de forma mais específica. Mas podemos esticar um pouco a coisa e sabemos que todos nós somos chamados para a proclamação do Evangelho. Todos nós somos chamados para fazer discípulos, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ordena em Mateus capítulo 28, dizendo aos seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. É nosso chamado fazer isso, é nosso trabalho fazer isso. E assim como o caso da progressão geométrica, é muito mais eficiente quando todos estão atuando de forma a fazer discípulos de Cristo. No entanto, há um custo para isso. Instruir, discipular, envolve perseverança. Observe comigo a partir do versículo 3, que Paulo está bem certo de que há, associado ao trabalho de discipular, sofrimento. Veja comigo. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O apóstolo Paulo aqui está bem certo que é necessário que aqueles que se dedicam ao discipulado, aqueles que como discípulos de Cristo são chamados para propagar, para transmitir, para continuar o trabalho do próprio apóstolo de trazer pessoas a Cristo, envolve alguns sacrifícios, sofrimentos. E ele usa 3 analogias para isso. A primeira analogia é a do soldado, que ele diz: nós somos soldados de Cristo Jesus. O soldado, meus irmãos, é aquele que, uma vez tendo sido recrutado para o serviço militar, precisa agora ouvir as ordens do seu líder
daquele que lhe é superior, e ordens essas que muitas vezes não fazem muito sentido. Talvez aqueles que já vivenciaram a vida militar ou vivenciam, sabem muitas vezes que as ordens são até mesmo para tratar o coração de um soldado para que se submeta às ordens do seu líder, em situações inclusive das quais ele não naturalmente faria. E Paulo traz essa analogia militar muito comum em sua época e não muito diferente da nossa, para observar que nós também, enquanto discípulos de Cristo, somos como que soldados de Cristo, dedicados a ouvir as ordens de nosso Senhor, e portanto não dedicados a observar as coisas do mundo, e assim renunciando às coisas do mundo, para nos dedicarmos a Cristo. Porque o objetivo do soldado de Cristo é agradar a Cristo. Isso envolve, é claro, abrir mão de coisas que naturalmente estariam associadas a uma vida mundana. Mas nós não somos esse mundo. Nós não somos dessa mesma natureza. Pelo contrário, nós somos soldados arregimentados por Cristo para a glória dele. É nesse sentido que uma segunda analogia é trazida, agora é do atleta, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Você sabe, qualquer pessoa que deseje participar de uma competição, ela precisa seguir as regras daquela competição. E ela pode treinar o quanto for, ela pode ser a esperança e a expectativa daquele esporte, mas se durante a competição ela burlar as regras, ela será punida, inclusive desclassificada. Da mesma sorte, Paulo nos fala que o discípulo de Cristo, ele segue regras de Cristo, segue aquilo que foi dado pelo próprio Senhor, para que ele viva segundo essa verdade. Aqui, portanto, nós somos lembrados a considerar que o discipulado envolve o ensino da palavra, e não de convenções, invenções, novidades humanas. Fazer discípulos é fazer discípulos de Cristo e de sua palavra, meus irmãos. Nós estamos bem certos de que as regras não são estabelecidas pelos que discipulam, mas por aquele que nos chamou para fazer isso. Portanto, o chamado do discipulado, o chamado de fazer discípulos é, de fato, apontar para o Senhor e a sua palavra. É ensinar a sua palavra, é ensinar as doutrinas das Sagradas Escrituras, conforme o Senhor nos ensinou e os apóstolos nos entregaram. Assim, meus irmãos, como um atleta, nós somos chamados a nos esforçar. Nós somos chamados a nos dedicar. Exige esforço, exige dedicação e sacrifício, mas certamente tudo isso para a honra e glória do Senhor. A terceira analogia é a do lavrador. Veja comigo o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Agora, o apóstolo Paulo se dirige para uma outra visão, uma outra imagem. Desta agora, um lavrador, um agricultor, que enquanto trabalha, também prova daquilo que está recolhendo. Ele sabe da qualidade do que está fazendo. Portanto, ele precisa provar desses primeiros frutos do que está trabalhando. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que é dever de todo discípulo de Cristo, não apenas anunciar Cristo, mas viver Cristo. Alguns, inclusive, interpretam esse versículo com o mesmo sentido que está em 1 Coríntios capítulo 9, com a ideia que talvez aqui se referisse ao soldo, às côngruas pastorais.
Mas é difícil pensar isso considerando os outros versículos, os outros termos, as outras analogias que ele utilizou. É mais fácil imaginar que, de fato, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, enquanto discípulos de Cristo, nós também devemos viver na palavra de Cristo. Há uma prática esperada para aqueles que vivem o discipulado. Nós não podemos ser hipócritas, que ensinam a verdade sem vivê-la. E veja, não inverta as coisas. De modo algum, o que Paulo está dizendo é como se prática fosse o suficiente, como muitas vezes fica famosa frases como pregue o evangelho, se necessário com palavras. Não, é sempre com palavras, porque foi assim que o Senhor designou que nós pregássemos. Por outro lado, não pode ser somente com palavras. O que Paulo está instruindo a Timóteo é que o discípulo de Cristo, enquanto faz discípulos, vive segundo a palavra de Cristo. Há uma concordância, há uma coerência entre ser um discípulo do Senhor, fazer discípulos e praticar a sua palavra. Como que você, por exemplo, enquanto está instruindo alguém nos caminhos do Senhor, enquanto que você lida com pessoas que estão pela primeira vez conhecendo a verdade da palavra de Deus, não vive aquilo que você tem mostrado. Portanto, aqui realmente nós vemos o desafio que cabe a todos nós de seguirmos os passos do Mestre, de podermos caminhar segundo a palavra do Senhor. O custo do discipulado envolve dedicação total, ensinar a palavra de Cristo e vivê-la. No versículo 7, Paulo encerra esse momento ao dizer a Timóteo que esteja pronto para compreender todas essas verdades, porque elas estão associadas com o trabalho do discipulado. Mas Paulo não pode esquecer, mais uma vez, e lembrar Timóteo do conteúdo desse discipulado. Ele já havia falado, lembre-se daquilo que eu falei para você publicamente. Mas agora, de forma ainda mais clara, ele traz o tema do Evangelho como base para o discipulado. Veja comigo o versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. É curioso pensar, quase ofensivo imaginar, que Paulo está dizendo a um pastor: ei, lembre-se de Jesus. Ora, Timóteo está dedicando sua vida para pregar a palavra de Jesus. Timóteo foi enviado pelo próprio apóstolo Paulo para Éfeso, a fim de que pastoreasse aquela igreja. Como que, numa carta tão pessoal, Paulo diz: lembre-se de Jesus. O ato de Paulo chamar a atenção de Timóteo para lembrar-se de Jesus não é algo sem efeito aqui, meus irmãos. Não são apenas palavras escritas de forma descuidada ou aleatória. Lembre-se, havia um custo, inclusive, para escrever o que Paulo estava escrevendo. Não só da dificuldade de onde ele estava preso, mas também dos custos que envolviam papiros e toda a forma de escrita da época. Portanto, palavras não eram lançadas ao vento. Lembre-se de Cristo é de fato porque nós muitas vezes podemos esquecer do Evangelho, até mesmo quando estamos na tarefa de discipular. É conhecida a história, não sei se verdadeira, de que certas pessoas chegaram a Spurgeon, pastor batista de uma igreja em Londres, no século XIX, e disseram a ele: olha, tem 3 discípulos seus que estão lançados ali na sarjeta, embriagados. E Spurgeon teria dito: de fato, são meus discípulos.
porque se fossem de Cristo, não estariam dessa forma. Aí está o ponto. Quando nós estamos na tarefa de discipular, a tarefa é de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é um qualquer Jesus. Jesus era um nome comum de sua época. Muitos Jesus haviam naquele período, mas nenhum que era Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos e descendente de Davi. O apóstolo Paulo especifica de quem se trata, porque simplesmente não há discipulado sem evangelho, e não há evangelho sem Cristo. E o Cristo, qual o apóstolo Paulo se refere, não é outro, senão aquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, o Deus homem, Jesus Cristo, filho de Davi. É este, portanto, que precisa ser apresentado, glorificado. E Paulo tem essa intimidade com o Evangelho, de tal forma que chama o meu Evangelho. Não é que ele criou o Evangelho, é porque isso lhe é tão próprio, isso lhe está tão próximo, que ele pode dizer: este é o meu Evangelho, por causa disso estou sofrendo as algemas. Paulo está convencido de que ele não está preso por um desleixo dele mesmo, como um criminoso. Ele mesmo disse: estou preso como um malfeitor. Mas ele não é um malfeitor. Não que ele não sabe dos seus pecados, mas porque ele sabe que está preso por causa do Evangelho. Muito em breve, pouco tempo depois dessa carta, após Nero César ter queimado a cidade de Roma e tendo colocado a culpa nos cristãos, Paulo será martirizado, e a tradição diz que ele foi decapitado. Isso vai acontecer muito em breve. Mas Paulo está certo de que essas algemas têm um propósito, e o propósito é o Evangelho. Por quê? Porque ele está preso, mas o Evangelho não. A palavra de Deus não está presa, é por isso que ele pode suportar os sofrimentos envolvidos em ser fiel ao Senhor. Perceba que aqui é um discurso completamente anti-prosperidade. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo: olha, ser fiel ao Senhor me levou às algemas, não me fez comprar um carro do ano. Ser fiel ao Senhor me levou a estar preso como um malfeitor. Ser fiel ao Senhor é estar aqui por amor a Cristo, e não só por amor a Cristo, ele diz, por amor também aos eleitos de Deus. Aqueles que o Senhor, desde a eternidade, já preparou, já elegeu, para que agora, no tempo e no espaço, recebam a palavra pregada e tenham os seus corações transformados pelo poder do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Veja o versículo 10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Há ainda muitos eleitos de Deus, para Paulo, que não ouviram do Evangelho. Por isso, vale a pena continuar preso, se nisso ele encoraja os irmãos a pregar a palavra, a discipular, a fazer discípulos. Portanto, preso, mesmo ali, Paulo pode ser um exemplo de fidelidade ao Senhor. Paulo pode ser um exemplo de alguém que está pronto para amar a Deus, amar aos outros para a glória do Senhor. E isso envolve, portanto, o discipulado. Suportar os sofrimentos por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor àqueles que ainda não ouviram. Inclusive, é por isso que a pregação do Evangelho, ela tem efetividade. Geralmente, quando perguntam a nós, calvinistas, do porquê que acreditamos que a predestinação não contradiz o fato da evangelização, a resposta é tão simples. É exatamente porque Deus tem os seus eleitos, que pregar vale a pena. Porque os eleitos de Deus estão aí, espalhados, e nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos chamados para anunciar o Evangelho, para que esses eleitos, conforme Deus determinou,
recebam a palavra e o Espírito em seus corações. Esse é o meio ordinário que ele escolheu para atrair os seus eleitos. É isso que Paulo está certo, é isso que Timóteo estaria certo, é isso que nós também devemos estar certos. O apóstolo Paulo conclui esse trecho de sua carta com um hino no versículo 11. Ele termina esse trecho trazendo, muito provavelmente, uma canção que era cantada pela igreja. A estrutura do texto grego aponta, e muitos comentaristas assim entendem, que trata-se, de fato, de uma canção. E o texto fala, ainda no versículo 11, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Essa canção do Evangelho nos lembra algumas verdades que, enquanto discípulos de Cristo, precisamos lembrar. Primeiro, o verso primeiro, se morremos com ele, também viveremos com ele, resume aquilo que é chamado de a união da igreja com Cristo, a união mística com Cristo. O que é isso? É que quando Cristo estava na cruz, morrendo, a morte que ele morria não era dele, era minha. E eu estou nele unido de tal maneira que quando ele morre, eu morro com ele, de forma que quando ele ressuscita, eu também ressuscito com ele para a nova vida. Esse mistério glorioso da participação nossa com Cristo, de sua cruz e de sua ressurreição, é exatamente o que fundamenta a nossa redenção. Porque exatamente por podermos estar vendo aquela cruz como a nossa cruz, que nós não somos mais alvo da ira de Deus, destinada a todos os pecadores, mas ainda que pecadores, somos chamados de justos, porque morremos em Cristo. Como também podemos ser chamados de filhos de Deus, porque ressuscitamos com o Filho de Deus. Essas verdades devem estar claras, patentes em nosso coração, na convicção desse evangelho maravilhoso, transformador, o qual somos chamados, no segundo verso, a perseverar, no versículo 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. A ideia de que, portanto, aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito também são chamados a perseverar e, portanto, a participar da salvação com obras. Não porque essas obras nos salvarão, mas porque elas são exatamente o sinal de que, de fato, ressuscitamos com ele. Por isso, reinaremos. Por isso podemos dizer que com ele somos que corregentes deste reino, o qual participamos e que está destinado para a eternidade. Mas há aqueles que negam, há aqueles que não participam dessas verdades. É nesse sentido que Paulo nos lembra, se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Há juízo. A verdade de sabermos da salvação em Cristo Jesus também nos lembra que não há outro meio de salvação. Que aqueles que negam a Cristo não podem ser salvos por outros meios. Não há outro Redentor, não há outro Salvador, senão Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E por fim, Paulo nos lembra com essa canção que a fidelidade de Cristo está acima da nossa fidelidade. O último verso dessa canção, no versículo 13, nos diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amados irmãos, Deus não é fiel porque nós somos fiéis.
A fidelidade do Senhor não está atrelada à nossa fidelidade, porque invariavelmente nós somos infiéis. A obra de Cristo em nós é uma obra que está sendo construída pelo poder do Espírito Santificador, mas que, uma vez que não está completada, ainda não está terminada, certamente, em muitas áreas e em momentos da nossa vida, seremos infiéis. E por causa disso, será que Deus nos deixará? Será que a fidelidade do Senhor está atrelada à nossa fidelidade? Não. O Senhor é fiel a si mesmo. O Senhor é fiel porque a sua natureza é de fidelidade. O pacto que Deus em Cristo fez conosco de graça é um pacto que não pode ser destituído, que não pode ser anulado, porque a testemunha fiel que o estabelece é Cristo Jesus com o seu próprio sangue, e nada pode anular isso. É assim, portanto, que a fidelidade do Senhor, a fidelidade dele para conosco, é maior do que a nossa fidelidade, porque a nossa se perde, a dele não. Não somos nós, portanto, que manteremos o nosso chamado de discípulos. Ser discípulos de Cristo não é uma tarefa de perfeição, mas de confiança no Senhor, mas de confiança na sua obra maravilhosa. Amados irmãos, discípulos geram discípulos, e essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso chamado. Discípulos de Cristo, de sua palavra, para transmiti-la a todos, a fim de que chamemos aqueles que o Senhor mesmo já eternamente designou para que venham. Por isso, não pare, persevere, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das lutas. Persevere, seja discípulo, faça discípulos. Esse é o nosso chamado.